Um ano depois do primeiro registro da Covid-19 no Brasil, e onde estamos? O país está na marca de 10 milhões de infectados, é o terceiro na lista das nações que mais registram números absolutos de contaminados e o segundo entre as que mais registraram mortes oficiais. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Preso a uma discussão política sem fim, o governo Bolsonaro enfraqueceu o combate à pandemia com um discurso que despreza os impactos causados pela Covid-19. Eu sou Pamela Oliveira e o BDF explica hoje como chegamos até aqui um ano depois do primeiro caso, com 250 mil pessoas mortas oficialmente pela doença. O coronavírus foi confirmado pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos, infectado na Itália, que apresentou os sintomas após retornar ao Brasil. Cerca de 10 dias depois, com 13 pessoas contaminadas, o Ministério da Saúde anunciou medidas de reforço no atendimento hospitalar. Até então, pouco se sabia sobre o coronavírus, mas a velocidade de propagação já surpreendia a ciência. Com a grave situação internacional, a defesa do isolamento social chegou praticamente junto com o vírus ao Brasil, mas não foi atendida pelo presidente Bolsonaro. Um mês depois do primeiro caso, o Brasil já tinha quase 3 mil contaminados. A essa altura, já havia gente com coronavírus em todos os estados brasileiros. E o Ministério da Saúde confirmava mais de 70 mortes pela doença. Nos meses seguintes, a velocidade do crescimento dos óbitos traçou um cenário macabro. Em 30 de abril de 2020, o total de pessoas mortas chegava a quase 30 mil. Um parênteses, só para a gente entender melhor como chegamos até aqui, vale um breve comparativo com a Itália. Lá, o primeiro-ministro decretou lockdown quando haviam 5.800 casos confirmados de coronavírus e 243 pessoas mortas. Por aqui foi o contrário. Foram menos de 3 meses para sermos os segundos colocados no mundo em números absolutos de infectados. Pouco mais de 2 semanas após atingir essa colocação, o Brasil também ficou em segundo lugar no total de mortes pelo vírus, o que não impactou Bolsonaro, que continuou chamando o coronavírus de gripezinha. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A partir do fim de maio até meados de agosto, as confirmações semanais de mortes permaneceram acima de 6 mil, com recordes superiores a 7 mil. No fim de agosto, o coronavírus já tinha contaminado quase 4 milhões de brasileiros e os casos fatais estavam próximos a 120 mil. Nessa época, o Brasil, junto dos Estados Unidos, que também tinha como líder do executivo um negacionista da gravidade da doença, registravam mais da metade dos casos de todo o planeta. Desde que a Covid-19 surgiu no mundo, a percepção sobre o vírus mudou. A ciência evoluiu e, com certeza, sabemos muito mais do que há um ano. Mas a propagação, os impactos a longo prazo entre os infectados, as mutações e muitos outros detalhes seguem cercados de dúvidas e continuam sendo investigados por cientistas no mundo todo. Uma das poucas certezas que permanecem e que tem sido praticada ao redor do mundo diz respeito à importância do isolamento social para conter a propagação enquanto a vacina não chega a todas as pessoas. Mas por aqui não foi bem assim. Um mês depois do primeiro paciente, quando o país ainda tinha menos de 3 mil casos, Bolsonaro disse em rede nacional que o Brasil não deveria fechar escolas, comércio e promover o isolamento em massa. Coincidentemente ou não, as afirmações foram feitas 2 dias depois da população brasileira ter conseguido atingir o maior índice de isolamento de todo o período da pandemia, mais de 61%. Depois do pronunciamento do presidente, os índices passaram a cair consistentemente. Bolsonaro tampouco perdeu oportunidades para condenar a quarentena.
Mas não foi só isso. Pessoalmente, ele participou de manifestações antidemocráticas, inaugurou projetos em meio a multidões, foi à praia e não deixou de circular nem mesmo quando estava contaminado pelo coronavírus. Enquanto chefe do executivo, Bolsonaro também fez um péssimo uso do dinheiro público e péssimas escolhas. Em junho de 2020, mais de 1.200 pessoas estavam morrendo a cada 24 horas. Nessa mesma época, Bolsonaro não permitiu que 8 bilhões e 600 milhões de reais do Fundo de Reservas Monetárias fossem usados para o combate ao coronavírus no país. Em novembro, após quase 9 meses de pandemia, apesar da permissão do Congresso para crédito extraordinário para os gastos com a crise sanitária, foi constatado que o governo Bolsonaro deixou de contratar profissionais de saúde, de repassar dinheiro a hospitais e de garantir a produção de alimentos. Ou seja, Bolsonaro teve autorização para liberar a verba pública, até chegou a empenhar o dinheiro, mas não repassou uma grande parte para nenhuma dessas políticas públicas. Dos recursos liberados para 85.200 agricultores familiares, que permitiriam a doação de alimentos a milhões de famílias em situação de insegurança alimentar, só cerca de 34,5% foram usados. E pior, ele não parou por aí. Não apenas defendeu em seus discursos medicamentos que não possuíam comprovada eficácia contra o coronavírus e que eram contraindicados pela Organização Mundial de Saúde como tratamento precoce, como também incluiu a cloroquina como essencial no combate ao coronavírus horas depois da demissão de seu segundo ministro da Saúde, Nelson Tate, que esteve menos de um mês no cargo. E ainda usou um bom montante de dinheiro público para comprar esses medicamentos, que ficaram encalhados por meses. A negação, o autoritarismo e a irresponsabilidade de Bolsonaro e seu governo chegou também na vacina. Ele foi contra a compra de insumos para a produção de vacinas pelo Instituto Butantan. A partir de interferências na Anvisa, impediu a continuidade das pesquisas com a Coronavac, que só foram retomadas após determinação do Supremo Tribunal Federal. E ainda, Bolsonaro se manifestou contra a decisão do STF sobre a obrigatoriedade da vacinação no país. Aqui no Brasil, o aspecto social da Covid no país ficou explícito. Se chegou pela classe média e alta que vinha da Europa, ela rapidamente se espalhou pelas periferias, comunidades tradicionais, interiores, presídios, frigoríficos, fábricas, entre outros espaços de convívio e permanência de trabalhadoras e trabalhadores. Uma pesquisa feita em julho de 2020 pela Universidade Federal de Pelotas revelou que, naquela época, a presença do vírus entre os indígenas proporcionalmente era 4 vezes maior do que em pessoas brancas. E também já apontava que em regiões próximas do rio Amazonas estavam entre os índices mais altos de presenças do vírus. Em Manaus, capital do Amazonas e uma das 3 cidades brasileiras com maior índice de pessoas abaixo da linha da pobreza, o impacto do vírus foi trágico e chegou ao colapso que vimos em janeiro deste ano. A população chegou a manter mortos em casa por mais de 24 horas e a falta de oxigênio causou morte de pacientes por sufocamento nos hospitais do estado. Tudo sob conhecimento do Ministério da Saúde, que nessa época contava com seu 3º ministro, o general Eduardo Pazuello. Em ofício encaminhado à Prefeitura de Manaus antes do colapso, o Ministério da Saúde pressionou para o uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina, mesmo sem comprovação da eficácia. Hoje, a variante do vírus registrada no Amazonas já se espalha pelo país e, somada ao baixíssimo isolamento social, pode piorar ainda mais a propagação. Cepas encontradas na Europa e na África do Sul vêm se provando ainda mais infecciosas e, para a ciência, a possibilidade de que a mutação brasileira repita esse padrão é alta. Um levantamento do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a ONG Conectas Direitos Humanos, analisou mais de 3.000 decisões da gestão de Jair Bolsonaro sobre a pandemia. A análise de portarias, medidas provisórias, leis, decretos do governo federal, além de falas públicas de Bolsonaro, estruturam o que fez do Brasil um dos países mais afetados pela Covid-19.
e que até hoje não apresenta uma campanha de vacinação nacional com cronograma confiável. De acordo com o boletim Direitos na Pandemia, a maior parte das mortes seria evitável por meio de uma estratégia de contenção da doença. A conclusão é que as ações de Bolsonaro e de seu governo constituem uma violação sem precedentes do direito à vida e do direito à saúde dos brasileiros. Fazendo os cálculos, a gente chegou até os 250 mil mortos porque houve uma promoção da disseminação da doença, um incentivo ao relaxamento das medidas de isolamento, somados ao negacionismo científico e à banalização do caráter social da pandemia. Agora, as questões que ficam são: quantos mais precisarão morrer para que a gente tenha uma política efetiva no combate à pandemia? E quem será responsabilizado por todas essas mortes evitáveis? Se você quer saber mais sobre a situação do Brasil na luta contra o coronavírus, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. Inscreva-se e ligue o sininho para receber as notificações de vídeos como esse. Até a próxima!